de recompensas único, que proporciona resgate de pontos. Agora 3h48, de volta com o Estúdio CBN, agora sim para conversar com a doutora Silka Rodovalho, ela que é médica endocrinologista da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, sobre um novo tipo de diabetes, chamada agora de tipo 5, uma nova classificação que é da Federação Internacional de Diabetes. A doutora vai explicar melhor pra gente aqui ao vivo. Oi, doutora, boa tarde, bem-vinda. Oi, boa tarde, Taylor, boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, doutora. E a gente comentava aqui antes do intervalo que esse tipo de diabetes, novo tipo classificado agora, né, que é o tipo 5, ele é ligado a casos de desnutrição, é isso? Queria que a senhora explicasse melhor pra gente. Então, Taylor, recentemente nós tivemos um congresso da Federação Internacional de Diabetes que reconheceu uma nova classificação para o diabetes chamada de diabetes do tipo 5. A gente já conhecia esse diabetes relacionado à desnutrição, mas agora ele voltou aí à cena, né? E então, por isso que a gente reclassificou e hoje a gente fala em diabetes tipo 5, que afeta principalmente os adolescentes, os adultos jovens, magros e normalmente desnutridos. E ele é muito comum em países de baixa e média renda, e está intimamente ligado à desnutrição, sendo mais comum em países como da África, da Tailândia, Índia. A gente tem visto um pouco mais esse tipo de diabetes. Como que acontece isso, doutora Silka? Porque a gente pensa, né, que diabetes é um excesso de açúcar no sangue, né, que mexe com a insulina. No caso da pessoa que não se alimenta, né, como que ela é atingida por essa doença? O que parece é que fases, assim, crianças expostas a um período muito longo de privação de alimentação, eles acabam não desenvolvendo com qualidade as células que produzem insulina, o que a gente chama de célula beta. Então, eles nascem com uma quantidade restrita dessas células. Então, quando eles entram na idade de adolescência ou adultos jovens, eles perdem a capacidade de produzir insulina na quantidade que a gente precisa. Então, muitas vezes isso é confundido com outro tipo de diabetes, que se chama diabetes do tipo 1, que é aquele diabetes de origem autoimune, que também acontece em adultos jovens e crianças, mas eles têm uma característica diferente. No tipo 1, a gente tem zero de produção de insulina e precisamos usar insulina para repor essa falta, né, que o paciente vai ter de insulina. No outro, não. A gente não tem uma falta completa de insulina. Então, isso faz que, mesmo a doença aparecendo em pessoas com fenótipos, com características muito semelhantes, elas têm origem diferente, logicamente, o acompanhamento diferente e uma necessidade de uso de insulina menor do que naqueles que têm o diabetes do tipo 1. Doutora, e para esse novo tipo de diabetes, né, como que é feito o diagnóstico? É mais difícil ali da pessoa apresentar algum sintoma, algum sinal? Olha, os sintomas, eles são muito parecidos com esses sintomas iniciais de uma pessoa que tem diabetes do tipo 1. Então, a glicemia sobe, ele já está desnutrido, muitas vezes ele piora o estado de desnutrição. Só que diferente do diabetes do tipo 1, que muitas vezes o primeiro diagnóstico é feito quando aparece um sinal clínico chamado cetoacidose diabética, que é um quadro grave de manifestação da diabetes do tipo 1, porque ele é privado da presença da insulina. No caso do diabetes tipo 5, como ele tem insulina, ele nunca vai para esse quadro mais grave, onde normalmente é feito a internação e aí o paciente tem esse diagnóstico de diabetes do tipo 1. Como no Brasil, essa classificação é uma classificação que não é nova, mas no Brasil a gente não sabe ainda qual é a prevalência
desse diabetes do tipo 5, como eu comentei anteriormente, é um diabetes que está muito mais relacionado a uma desnutrição grave desde a infância. Nós não sabemos ainda, então nós estamos ainda para entender e receber mais informações de novos estudos que vão ser feitos por essa Federação Internacional do Diabetes, para que a gente tenha um pouquinho mais de compreensão sobre o diagnóstico, o manejo e qual é a incidência mesmo da nossa população. Então, é uma coisa muito nova que ainda vai exigir um pouco mais de estudo, sabe, Tayla? Doutora, e os outros tipos de diabetes que a gente já conhece aqui no Brasil, a doença, ela é totalmente silenciosa mesmo ou tem algum alerta para que a pessoa possa saber que ela está portando a diabetes? Então, vamos lá. Olha, nós temos o diabetes do tipo 1, como eu mencionei anteriormente, que é um diabetes que aparece em crianças, adultos jovens, e normalmente o início é com uma cetoacidose diabética, que é um quadro grave que vai levar à internação. Esse tipo é um tipo que não é tão frequente. No tipo 2, que é o 90% das pessoas que têm diabetes, ela sim é um início muito insidioso e muitas vezes sem sintomas. A gente só consegue fazer o diagnóstico por algumas características que essas pessoas portadoras de diabetes do tipo 2 têm, como, por exemplo, obesidade, né? E também pelos exames de sangue que começam a vir alterados. Então, a gente pode ter uma glicemia de jejum mais alta do que a habitual, ela pode ter um exame chamado hemoglobina glicada, também que aparece com os valores acima do habitual. Ou então, são pessoas que já têm fatores de risco. Eu mencionei aqui a obesidade, mas a gente pode acrescentar hipertensão, problema cardíaco, problema renal, pessoas que tiveram diabetes durante a gestação, pessoas que têm um histórico muito forte de diabetes na família. Então, essas pessoas possuem algo que a gente chama de fatores de risco e, por isso, elas devem ser examinadas através da sua glicemia ou da sua hemoglobina glicada para a gente avaliar a presença do diabetes do tipo 2. Não esquecendo que a gente também tem o diabetes gestacional, aquele que acontece na mulher enquanto ela, durante a gestação, muitas vezes ela não tem nenhuma manifestação e durante a gestação ela desenvolve o diabetes. E agora nós vamos precisar entender um pouquinho como que é esse diabetes do tipo 5 ligado à desnutrição na nossa população brasileira. Doutora, por se tratar de uma nova classificação, né, da diabetes tipo 5, a gente já tem o diagnóstico feito aqui no país ou isso vai ser desenvolvido ainda? Isso ainda vai ser desenvolvido porque provavelmente nós vamos começar a entender um pouco melhor esses diabetes que acontecem nos jovens que foram expostos à desnutrição ou que têm um peso muito baixo, e talvez a gente vai diferenciar um pouco aqueles que têm o diabetes tipo 1, ligado à autoimunidade, diferente daqueles que têm o diabetes do tipo 5, que foram aqueles expostos a um quadro de desnutrição. Nós ainda não temos um levantamento preciso da quantidade de pessoas, ou qual é a incidência desse diabetes tipo 5 no mundo todo. A gente sabe onde ele é mais prevalente e no Brasil também nós ainda não temos esses dados. Mas me parece que essa incidência, né, a quantidade de pacientes portadores desse tipo de diabetes, talvez não vai ser tão alta no Brasil, por a gente ter características um pouco diferentes. Em relação, a gente tem muito menos quadros de desnutrição hoje, nós temos um cuidado maior com o pré-natal de crianças, então talvez a gente não tenha tanto essas questões. Mas nós vamos ter que descobrir melhor, né, entender melhor como que isso vai se desenvolver aqui no Brasil. Doutora Silca Rodovalho conosco, ela que é médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Diabetes, falando sobre essa nova classificação, então, para a doença chamada de tipo 5. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação, bom trabalho e boa tarde. Boa tarde para vocês e boa tarde para os ouvintes. Muito obrigado. 3h57. Estúdio
CBN.